amigos do Proseando nas Gerais, olha nós aqui outra vez, mais um programa junto contigo, e olha que hoje o programa promete, porque história tem de montão, dele e de muita gente por aí. E a gente também sabe que é para dar risada à vontade. Quem está comigo hoje, seriamente falando, é Arthur Ferreira de Amorim Júnior, conhecido como Arthur Júnior, jornalista e o colunista social Caroba. Seja bem-vindo, meu cara. Denis, um prazer estar aqui com você, você é meu amigo, fomos companheiros junto do site Gerais News. Gerais News. Né? E estou muito à vontade aqui com você, porque a gente vai trocar algumas ideias, conversar um pouco e talvez passar algumas informações que sejam relevantes, né? E dentro de todo esse contexto, né? E desse título que eu acho ele bacana, né? Proseando nos Gerais ou nas Gerais. Nas Gerais. Eu acho muito interessante. A gente vai misturar muita história boa. Eu estava doido para trazer esse cara aqui, que realmente tem muita história legal. E eu queria começar do começo. Onde você nasceu? Aqui em Montes Claros mesmo? Como é que era a família? Muitos irmãos? Não? Tá. Minha família, ela eu nasci em Montes Claros. Meu pai, nasceu em Ibiracatu. Minha mãe, em Governador Valadares, né? Meu pai trabalhou durante 35 anos no antigo Hotel São José, que era o mais famoso de Montes Claros, era ali na Praça Coronel Ribeiro. Sim. Né? Ele trabalhou na época com Juca de Xixico, e depois teve o pessoal dele que trabalhou lá, né? Que são meus padrinhos, João Walter Godoy Maia, Messias Godoy, são meus padrinhos de batismo, né? Então, assim, a minha vida toda, ela se reúne, ela tem uma mistura de Montes Claros com o norte de Minas, como o norte mineiro é dentro de Montes Claros. Dessa formação de Montes Claros, de trazer pessoas de outros municípios para cá. E aí, essa norte-mineiridade, hoje, que é uma mistura de você não ter o Montes Clarense puro da gema, e só ter do certidão de nascimento, né? Eu sou um desses, né, que teve essa mistura do meu pai de Ibiracatu, minha mãe de Governador Valadares, e aí nascer aqui em Montes Claros, eu ter nascido Montes Claros aqui. da Clara. Não é da gema. Da gema. Só você? Teve mais irmãos? Não, nós somos 7 irmãos. Perdi uma irmã, né? Morreu com câncer, né? A minha irmã caçula, da Ardiele. Nós somos 7 irmãos. Uma família oriunda que trabalhou sempre na noite, né? Meu pai foi garçom, né? E ele deu essa formação para todos nós, né? Eu trabalhei... Gerente de hotel? Eu trabalhei de garçom, eu fui barman, eu fui gerente de restaurante numa casa noturna em Belo Horizonte, na década de 90, né? Quando aí eu tive que ir para lá e trabalhar como garçom, porque eu tinha que manter a minha vida, porque eu estava trabalhando para pagar a faculdade. Eu fazia a escola de arte dramática na UFMG. Não, peraí, tem muita história junto que eu quero saber detalhes. O UFMG, vamos voltar lá para o Arthurzinho. Certo. Como é que era quando juntava a quadrilha toda, os 7, acho que pai e mãe deviam ficar com o cabelo em pé, né? A família nossa foi uma família pobre, né? Essa é a família que sempre viveu mesmo do que ganhava e tinha que estar trabalhando. Era uma luta, minha mãe tinha que estar trabalhando, e meu pai de um lado, para uma família de 7 filhos. Antes as famílias eram grandes, né? A família do meu pai, 13 irmãos. A minha família, minha mãe e meu pai, somos 7 irmãos, né? Então, quer dizer, hoje você já vê que essa coisa já diminuiu. Hoje um filho, 2, já 3 estourando. 3, então já é grande. Errou, né? Deu falha, né? E aí, assim, a gente sempre morei ali na Vila Guilhermina, né? Ali perto da Igreja São Sebastião, né? Fiz catecismo, fui, como diz o outro, antes você tinha que ser batizado, crismado e consagrado. Sim. Eu passei por tudo isso dentro da Igreja Católica.
E depois eu saí da Igreja Católica, né? Assim, já mais na frente. Aí eu fui espírita kardecista. Por um tempo fiquei no kardecismo, uns 2, 3 anos, saí. E depois fui para a Igreja Evangélica. Metodista, né? Sou metodista e hoje não frequento a igreja, mas desde os meus 33 anos de idade, eu sou metodista. Tem um tempo que eu estou afastado da igreja. Quero retornar, né, às minhas atividades cristãs dentro da igreja e quero voltar para a igreja metodista, que eu sempre fui. Mas a idade de Cristo marcou realmente uma mudança aí para você. Os 7, os 33, tem uma mística, né? Aí, né? Tem uma coisa na minha vida, assim, dessas coisas todas. Você era do tipo, para quem conhece essa figura pessoalmente, sabe que tem uma espiritualidade fantástica. Você era do tipo encapetado ou calminho quando era criança? Não, eu era do tipo do seguinte, aconteceu uma coisa no bar, todo mundo ia lá na casa, foi junho de Adélia. A culpa era sempre sua. Era, e o pau caía a folha, velho, porque chegava em casa, caía na taca, não tinha jeito, não. Mas era muito... O bicho era... Hoje fala muito mal disso, mas resolvi o problema, né? Hoje está todo mundo... O que eu tinha de magrelo, eu tinha de levado. Mas eu tive a infância que toda criança gostaria de ter. Jogar bola, eu jogava bola... Eu jogava queimada, eu jogava ovo, aquele negócio de jogar bola dentro do negócio de brincar de ovo, salvo ladrão, essas brincadeiras que todas as crianças tinham, ia para a porta de cinema, trocar revistas em quadrinho, trabalhei vendendo bala no cinema, né? Fui engraxate, vendia jornal, vendia papelão, quer dizer, tudo isso que a criança deveria ter antes e hoje que as pessoas têm um certo recalque com isso e tal. Eu trabalhei minha infância toda. Eu trabalhava, eu divertia, eu brincava. Meu dia era grande. Hoje, meu dia é pequeno. Tem dia que eu fico assim, meu Deus, já acabou o dia. Né? Assim, eu queria produzir mais, mas aí o dia já acabou. O meu dia de criança, Denis, eu tinha uma vida de criança. Eu era criança. Sim. O que é uma criança? Eu tinha aquela brincadeira, eu era levado, eu era... sapeca, mas eu tinha aquela coisa da criança mesmo. Talvez até a ingenuidade da criança. As crianças hoje, parece que elas já nascem com uma... Não é generalizado, não, mas parece que elas já nascem com uma maldade. Parece que elas já sabem a maldade que elas vão fazer. Antes, você fazia pela diversão mesmo, pela brincadeira e tal, não sei o quê. Né? Eu lembro que antes, assim, hoje não. Vai ali comprar um cigarro para mim, você ia comprar um cigarro. Vai ali comprar um açúcar para mim no supermercado, você ia. Então, quer dizer, as crianças eram prestativas naquele tempo. Hoje, ajudavam pai e mãe. Hoje isso não pode. Não pode. Não, meu filho ir lá para a pessoa comprar isso, não deixo. Então, quer dizer, eu tinha minha criancice. Minha criancice foi bacana. Então, fiz catecismo, né? Eu estudei no jardim de infância. Também. Tá certo? Maternal, jardim, pré. Os meus heróis eram Tarzan, Jim da Selva, né? Perdido nos Espaços, né? O Túnel do Tempo. Então, quer dizer, eu curti tudo isso, eu vi tudo isso. Eu ia, quando eu ia no cinema, assistir Charlie Chaplin, quando eu ia assistir um filme, né? Mazzaropi, tinha uma magia, era diferente. Né? Eu sou um cinéfilo, né? Eu também gosto muito. Sou um cinéfilo mesmo, tal. Quer dizer, eu tenho uma Sky, mas eu ainda vou e compro filme. Quer dizer, tem um monte de filme lá, mas eu vou lá e tal, compro meus filmes me assistindo. Quer dizer, sempre gostei de cinema, sempre gostei e tal. Né? Talvez até pela minha formação cultural de fazer teatro, de fazer tudo isso. Então, eu tive isso. Mas desde pequenininho eu tinha essa coisa. Mas, por exemplo, a família minha, que era... Meu pai era muito ligado a essa área de trabalhar na noite, de garçom. Eu nunca gostei de trabalhar. Por quê? Porque eu quero ficar do lado de lá do balcão, eu não quero ficar do lado de cá do balcão. A pessoa que está do lado de lá do balcão fica rindo, se diverte, e você tem que trabalhar para fazer isso. Eu sabia que a história era essa, né? E eu via como é que era aquela coisa toda. Então, eu vejo que, por exemplo, voltando nesse negócio aí, a criança hoje ela é podada, e eles estão adiantando muito a vida da criança, bicho.
Estão amadurecendo ela mais Sabe? cedo, né? Uma criança hoje ela pega uma internet e dá um banho em você. 10-0. Uma criança de 7, 8, 9 anos, ela mexe, ela pega um iPhone, um iPad, ela pega um celular, ela sabe todos os aplicativos. Eu vou te falar que eu trabalho em poucos. Acho que 3 ou 4 aplicativos o Facebook, um Instagram, um Message, o WhatsApp. São os que a gente, do dia a dia, mexe e tal. Eles sabem 1 milhão, sabe jogos, tem um monte de coisa. Eu não tenho essa velocidade que eles têm. Então, quer dizer, as crianças hoje já nasceram nessa velocidade. E, no meu tempo, a gente nasceu na velocidade, vamos falar, dos nossos pais. Sim. Não era assim da brincadeira. Aquela brincadeira. Ser criança sendo criança. Mas fui uma criança que passou por problemas, né, essa questão de saúde. sua, você teve uma bronquite muito séria quando era criança. Quando eu nasci, assim, reza a lenda, né? Reza a lenda que eu fechou tudo isso e, assim, para que o anjo de guarda viesse, reza a lenda isso, né? Tinha que colocar uma vela na mão da gente, né? E minha mãe colocou uma vela na minha mão, aquela coisa toda, e aí eu consegui, a tempo, de me levar para Belo Horizonte, onde tinha recursos, né? E aí eu fiz esse tratamento. E aí, cara, essa bronquite minha tinha até apelido, até 14 anos, né, por causa do Mazzaropi, que tinha um filme chamado Betão Ronca-Ferro, então, porque eu roncava, eles chamavam de Betão Ronca-Ferro, né, e tal. E esse apelido me perseguiu até 14 anos de idade. E aí, passou depois, aí sarei. Então, quer dizer, as crianças não tinham mais para me chamar de Ronca-Ferro. O cara não ronca mais. Como é que vão mudar? Tem que dar outro apelido para ele. Aí não, aí acabou a época dos apelidos. Comigo, apelido pegava tudo. Um cachorro me mordia, aí a calcinha rasgada, não sei o quê. Bicho, apelido de gente feia e magro pega em tudo. Eu nunca vi uma coisa, é impressionante. E o que você queria ser quando crescer nessa época? O que eu queria Para ser... virar o que é hoje, vamos ver se era alguma coisa diferente. Eu queria ser jogador de futebol. Você queria ser jogador de futebol? Queria ser jogador de futebol. E até que eu tinha um talentinho, sabe, bicho? Sabia bater bem na bola e tal, não sei o quê. Mas aí, quando tem a questão da sobrevivência, aí você tem que... E aí nós fomos enveredando para o trabalho, e aí depois fui fazer teatro. Fazer teatro. Gostava. Como é que veio essa veia do teatro aí? Eu tinha isso desde pequenininho, né? Dentro de sala de aula, na escola, eu gostava de recitar, eu gostava de participar desse negócio. As programações que tinham, né? Antes, nas escolas, tinha OSPB, né? Matéria. OSPB, Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Tinha... Então, assim, chegava na hora da história, eu gostava muito de trabalhar, quando ia fazer a apresentação, mais interpretativa. Né? Então, aula de português, essa coisa toda. Então, a gente foi pegando isso, né, desde pequenininho. Depois a gente começou a fazer teatro dentro de igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja, começamos a fazer teatro dentro da igreja e tal. Eduardo Brasil viu, né, um dia, eu vi ele uma vez, eu tinha Eduardo como um cara, né, eu falei, pô, Eduardo é o ícone do teatro em Montes Claros, ele, Ray Mendes, Reginaldo Silva, né? Sim. Eram os ícones do teatro, e eu ficava assim, eu queria fazer teatro com esses caras. Aí, um dia, Eduardo foi ver uma peça nossa, uma comédia que a gente fez, né, chamada Caixão dos Vivos, uma peça muito engraçada e tal. Aí falou, cara, você não quer fazer uma peça com a gente? Não, nós estamos aí com um trabalho bacana e tal. Vamos. Daí para frente, criou uma parceria nós ficamos uns 10 anos fazendo teatro, até que eu saí, fui para Belo Horizonte fazer Escola de Arte Dramática na UFMG. O UFMG, uma história que você vai saber daqui a pouco, depois de um rápido intervalo, como é que essa figura que hoje se consagrou aí como colunista, como humorista, um jornalista de 1000 faces aí no jornal impresso, especialmente, e agora na internet, foi fazer teatro na UFMG. Segura a onda aí, a gente volta já já.